Pois é, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma das nossas quintas-feiras, todas elas dedicadas às orações, às irradiações, doações fluídicas, movimentadas por nós mesmos, mas recebendo toda uma importante participação de muitos amigos espirituais que, com as suas condições de trabalho em benefício delas, fazem algo que não é percebido por nós de uma maneira geral, mas que tem um valor imenso para, vamos dizer assim, os sofredores da Terra. Então, nós vamos solicitando a Dona Eve que cante uma primeira música, a sua escolha, e depois a Luciana faz o mesmo. E aí nós começamos e no final elas duas voltam para o encerramento. Não que elas venham a sair da reunião, não é isso. É apenas que elas voltem para cantar novamente. Tá bem? Dona Edna, então, por favor. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando para mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, de hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a tua dor, que cura a tua dor. Obrigado, Dona Edna. Então, Luciana, por favor, fique à vontade. Ó Senhor, eis-nos aqui, queremos ter
teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Muito obrigado, Lu. Muito linda também essa música. Pois é, meus amigos, que as músicas de hoje tenham nos trazido a serenidade, a boa vontade e presenças espirituais que se somam a todos os outros no mundo dos espíritos, trabalhando em favor dos benefícios para as crianças e os jovens, sejam eles mais ligados a nós, dentro do nosso projeto da fluidoterapia infantil, sejam eles nossos irmãozinhos queridos de uma geração toda nova que vem chegando para nos ajudarem a alcançarmos uma condição sempre melhor na vida terrena, trazendo de onde eles vêm aquilo que gradativamente fará um bem enorme ao nosso mundo. Espíritos, por razões diferentes, escolhidos para esta nova etapa da evolução da nossa humanidade. Todos e todas ovelhas do mesmo rebanho. E quando crescerem, estarão
se esforçando e trazendo para o mundo aquilo que eles têm em seus corações, em suas realidades íntimas, para a evolução deles e de todos nós também. Que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a José da Galileia, ao nosso tão bem querido João Batista, todos os apóstolos, tanto os mais lembrados ou os menos, os discípulos queridos, os amigos externos e os 500 da Galileia. Que possamos vê-los como uma família linda de espíritos muito amorosos e que seguem 2000 anos depois, nos ajudando anonimamente, procurando o melhor para tudo aquilo que preocupa na Terra, ainda um mundo semi-primitivo, conhecido como de provas e expiações, mas com tanto sofrimento que nos leva a implorar ajuda, suplicando ao Cristo e aos espíritos de outros mundos, afins pelo princípio da solidariedade entre diferentes humanidades, para que nos ajudem, haja vista essa vida ainda característica da Terra, numa retaguarda evolutiva que tem causado tantas dores, tanto sofrimento em diversos contextos da vida de famílias, de povos e de nações. Que possamos nos lembrar dos necessitados todos, independentemente da idade física, cronológica que tenham aqui na Terra a essa altura. Vamos recordando entidades sobre as quais fomos conhecendo pela literatura espírita, sobretudo. Que busquemos a todos aqueles que se tornaram conhecidos e que, com certeza, estão nos ajudando hoje e sempre para a diminuição do sofrimento, das tribulações, das dores, de tudo que ainda é tão característico aqui da Terra. E nos lembremos de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo nascente. E nos representemos de Paulo, o apóstolo dos gentios, e Abigail, tanto quanto de Maria de Magdala, de Lázaro,
de suas irmãs Maria e Marta. E nos lembremos do paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias. E recordemos também a todos aqueles que se dedicaram por anos e anos ao auxílio aos sofredores, repetindo com tanto amor o que Jesus fazia, curando os enfermos, iluminando as estradas empoeiradas naqueles tempos, cuidando com Jesus das multidões de aflitos. Que possamos nos lembrar de Ana e de Simeão, de Isabel e de Zacarias, os pais de João Batista. E também agradeçamos a eles todos. E com o tempo vão sendo esquecidos, deixados como que para trás, quando exatamente estão todos à nossa frente. Sempre estiveram, continuam felizes, dedicando todo o seu melhor aos necessitados do mundo. Que lembremos de Verônica, a hemorroíça, curada, quando chegando perto de Jesus, apenas lhe toca suas vestes. Todos eles aí estão, administrando com todo o amor o rebanho de Jesus, ao qual todos nós aqui pertencemos. Uns mais próximos ao seu cajado, outros muito longe desta peça de luz, símbolo da presença dele como modelo e guia, guiando, portanto, o rebanho, as ovelhas, na direção do reino de Deus, da virtude, do amor, da esperança, da caridade, da humildade e da paz. E agindo desse modo, cooperando com Deus e com o Cristo, para que alcancemos uma espécie de cura de todas as questões que ainda todos precisamos superar, vencer, através das bênçãos do Senhor. E eles administram também, nos favorecendo no dia a dia e em cada reencarnação, ao longo de uma história que se desenrola na Terra há milhares e milhares de anos.
que possamos nos lembrar de Jesus, convidando os apóstolos depois da ceia que precedeu o drama do Calvário, quando ele segura um pedaço de pano, busca algo que pudesse conter toda uma quantidade de água elaborada de barro, e ele, no gesto de maior grandeza, testificando a sua humildade, ele, o gigante do amor, o Cristo de Deus, se curva e banha os pés de todos os apóstolos. Que nós possamos nos lembrar de tudo que ainda carecemos, deixando de lado ou para trás aquilo que jamais importou de levarmos conosco, dificultando a nossa marcha, impedindo-nos a felicidade. E os nossos lares, através das nossas decisões, tarefas, tudo reflita mais e mais a vida de Jesus. Que Ele esteja presente, nos inspirando em tudo, porque nós nos lembramos de toda a sua dedicação amorosa, de todo o seu esforço, do seu sacrifício, com a própria vida, tendo deixado o seu trono solar para viver conosco naquele tempo, testemunhando a fé viva, a sua condição de filho dileto de Deus, dedicando-se à humanidade inteira, ao rebanho como um todo, porque ele sabia que as suas lições permaneceriam na humanidade toda, e ele aguardaria o nosso desempenho na busca destes elementos que nos levam ao bem-estar, à paz, às realizações do bem, desenvolvendo o amor fraterno, universal e divino, cooperando com ele, ajudando a todos na nossa vizinhança, no nosso entorno, seja na família, de uma parentela ou de outra. E com ele já tínhamos aprendido que todas as vidas importam. E ele sabe, como muitos sabem, no mundo dos espíritos, das nossas pequeninas reuniões entre cantos, melodias, orações, preces, irradiações, doações fluídicas que os seus mensageiros levam
e beneficiam os doentes, os adoecidos, tanto quanto os carentes, os miseráveis, os que não têm forças de sobrevivência e vivem sendo prejudicados pela violência nos seus próprios países de origem, em guerras civis não declaradas, consumindo reencarnações, milhares delas também vitimando crianças e jovens que nem chegam a ter o direito à vida adulta para viverem na paz do Senhor. Que nós todos possamos continuar nos empenhando na doação material, na preocupação com as questões sociais, naquelas outras voltadas à saúde de pessoas do mundo inteiro, em todas as idades. E mesmo que seja ainda tão pouco, que nós façamos esse esforço, passando a cuidar e a nos lembrarmos das vidas que parecem distantes, mas que são nossas. E agora nós já podemos conceber as nossas responsabilidades, independente das distâncias entre todos. Para o amor, nada impede o benefício, a benevolência, a bondade, a solidariedade, a empatia, a compaixão. A fraternidade desinteressada e os movimentos que, na verdade, brindam de amor a nós mesmos quando desejamos o bem alheio muito antes de o querermos para nós. Espíritos lindos de inúmeras origens, culturas, países, seguem contando conosco para que na reunião de hoje possamos abraçar o planeta, posicionando-nos desdobrados, de mãos dadas com eles, elas, na linha do Equador, e vibrando por uma psicosfera nova, redentora, iluminada, confortável, favorecendo os países do norte, tanto quanto os países do sul. E como damos a volta ao mundo, estamos olhando e identificando os países do Oriente e do Ocidente, todos os seus lares, instituições, contextos variados de vida e ajudando a promover a saúde, o bem, a cura, o alívio,
a libertação, a paz, e com isto, a felicidade. E numa outra época, éramos nós que suplicávamos a Deus diante das adversidades, das tristezas, das dores que já havíamos vivenciado outrora. Que Jesus nos atenda rogativas e súplicas pelas crianças, pelos adultos, pelos jovens, pelos idosos, pelos lares, pelas instituições todas do planeta, tanto as no mundo físico como as no mundo espiritual, nas inúmeras esferas onde a humanidade se distribui já há milhares de anos. Misericórdia, Senhor. E muito obrigado. Aos amigos guardiões, protetores, aos amigos pretos velhos e caboclos, aos elementais de todos os setores ou reinos da natureza planetária aqui na Terra, aos terapeutas e médicos que no mundo espiritual continuam dedicados aos sofredores pelas enfermidades que têm consigo. Pedro Ernesto, Nise da Silveira, Aloísio de Castro, Carlos Chagas, Felipe Pinel, Meimei, Donifone do Amaral Pereira, Sheila, Vitor Frankl, Carl Wickland, Iane Wickland, William James, Benjamin Franklin, Albert Schweitzer, Jean-Baptiste Rustin, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Leon Denis, o nosso querido Cisco de Deus, Francisco da Úmbria, o irmão Sol, Clara, a irmã Lua, Teresa de Ávila, Jorge da Capadócia, Joana d'Arc, Miguel Arcanjo, Isabel de Aragão, Henrique de Sagres, Antônio de Lisboa, onde nasceu, o mesmo Antônio de Pádua, onde desencarnou. E eles e tantos outros sigam abençoando as multidões, as vítimas das guerras,
dos suicídios, dos abortos provocados, dos acidentes de todo tipo, cuidando de suas vítimas. Nossos irmãos de Rio Bonito, do Iguaçu, das Filipinas, dos lugares onde os fenômenos climáticos extremos têm gerado tantas vítimas e tanta destruição. Não esqueçamos de ninguém, porque a nossa lembrança, quando carinhosa, fraterna, ela ajuda a diminuir o sofrimento. E se o fazemos com apreço e dedicação, nós também vamos crescendo para Deus. Muito obrigado, amigos. E toda a vossa entrega devidamente recolhida vai chegando aos lugares onde as dificuldades são maiores. No mundo espiritual, tanto quanto no plano físico, como é tão natural e necessário que assim seja. Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoando a todos aqui, a todos da humanidade. Numa reunião bem simples, mas muito cheia de amor. E daí as consequências favoráveis a muitos e muitos dos nossos irmãos aqui na Terra. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Dona Edna, vamos cantar então? Só por em ti, Jesus, pensa, sinto-me encher de amor. Oh, quanto anseio contemplar teu rosto bom, Senhor. Não pode a fala proferir som que nos dê mais luz, nome mais caro de ouvir que Redentor Jesus. Ó esperança do porvir, promessa imortal, ao pecador has de ouvir e perdoar seu mal. Seja meu prêmio junto a ti, Jesus, meu benfeitor, eternamente escolhi. Contigo está, Senhor. Só por em ti, Jesus, pensar.
sinto-me encher de amor. Oh, quanto anseio contemplar teu rosto bom, Senhor. Muito bem, dona Edna, muito obrigado. Então, Luciana, vamos cantar? Então, todo mundo vai te acompanhar agora. Não é um coro, não, é só mentalmente. Para ser um coro, era melhor nós treinar em off, né? Vai lá, meu anjo. Ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pois ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito bem, Lu, muito obrigado. Tanto a você como a dona Edna. Então, estão todos bem? Alguém gostaria de trazer algo que tenha percebido, alguma evidência, alguma mensagem? Pode ficar à vontade. É só abrir o microfone e trazer o que possa ter percebido. É todo mundo quietinho, a maioria quase dormindo. É hora da seta, como se diz no Rio Grande do Sul, no Uruguai, la siesta, não? Então, esse é um risco de ter uma reunião nesse horário. Tem muita gente que fecha a tela, não é? A janelinha, pega um travesseiro e adormece ao som das músicas das meninas, não é? Esse é o Milton. Não Brian é. também. Não, eu acho que a reunião ela tem uma coordenada muito bom, ela boa, né? E tem acontecido assim, né, sempre nas reuniões, inclusive naquela na UTI, se lembra, né? Que a gente, eu acho que somos os únicos, né? Que participamos de uma reunião dessa, né? Numa UTI. Então, o Brian, no dia
da fluidoterapia, ele fica numa energia, uma coisa assim impressionante, né? E a gente nota assim, inclusive eu estava conversando com a Cristina Talhatti, que está participando também, por causa do seu neto Fernando, ela começou há pouco tempo, né? A impressão é a mesma. No dia da fluidoterapia já começa cedo, já as coisas começam a melhorar, e o Braia fica numa energia, numa tranquilidade, numa paz, uma coisa impressionante. E eu queria aproveitar agradecer, porque a nossa casa fez 103 anos e você faz parte da nossa casa por causa do centenário que você veio aqui, né, fez aquele seminário maravilhoso sobre o autismo e a gente te deve muito e você faz parte. Inclusive mandou aquela mensagem bonita, teve uma repercussão muito bacana mesmo no grupo, né? Então não adianta, você não vai fugir da gente, você vai ser obrigado a participar sempre do nosso grupo aqui de Vitória, né? E você mora no nosso coração. Que Deus te abençoe sempre, te dê muita saúde e te dê esse discernimento, essa visão de luz para continuar esse trabalho bonito, né? Só podemos agradecer muito. Grande abraço a você e a todos aí. Obrigado, seu Brian. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu? Olha lá, o seu Milton falou e o Brian está. Oi, Brian. Consegue ver a gente, Brian? Ele vê. Ele está bem calminho, né? Ah, tá bem calminho. Bem calminho. Muito bem, legal. Qualquer hora vamos à Vitória. Programem Vamos aí, sim, estamos te aguardando. tá bom, só combinar. Um beijo, Brian. Um abraço para você, seu Milton. E para todo mundo lá do Centro Espírita, que completou agora 103 anos. Muito bem. Alguém mais gostaria? E eu posso dar uma palavrinha, Sérgio, Ivi? Um abraço a todos. Claro, Paulo, seja E Eu, bem-vindo. eu, habitual, eu habitualmente tenho estado à quinta-feira e também à segunda-feira. Sinto uma energia muito forte a pedir para me deitar e fico quase sempre deitado a ouvir tudo. Mas com uma sensação muito forte parece uma torre magnética, sinto uma maquinaria a atuar no meu campo energético magnético e fico praticamente letárgico e numa sensação de plena, digamos, luz, contemplação e até continua muito para além de depois, aqui já são 7 da noite e fico muitas vezes deitado mais uma hora e sinto que ainda está a energia ali a trabalhar e que ainda algo está a acontecer para além do trabalho. Pronto. Hoje, devido ao trabalho, sim, mais tarde um bocadinho, estou aqui no carro e aquela parte aqui também no meio da natureza, aquela parte quando o Sérgio falou nos elementais da natureza, senti assim uma coisa muito bonita, muito forte, como se fosse muito de terra a ajudar o trabalho também. E pronto, ainda continua a energia, é uma magnetização muito forte e realmente é uma bênção, um prazer enorme estar aqui porque a energia é muito abençoada. E a palavra que me ocorre é que Jesus está mais próximo de nós do que a maioria de nós pensa. Já tinha transmitido isto ao Sérgio e é agora o que me ocorre dizer também. Muito obrigado a todos. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. Que bom que você sente isso tudo. Isso aqui é mais importante, valioso. Muito bem. Posso? Sim, dona Adelina. Sim, sim, hoje, portanto, eu só sei que no fim, quando eu estive também num estado assim deitada, não é? No fim, senti que estavam a levantar um capacete da minha cabeça, um capacete, como se fosse aqueles capacetes do espaço, um capacete. Mas sei que andei a viajar, mas só, portanto, há aqui um outro irmão que às vezes o vê. Sobre o fim dos trabalhos, abeirou-se na minha cama, portanto, na sua cadeira de rodas, o nosso irmão Stephen Hawking levanta-se com um sorriso, como quem diz: Eu estou aqui, estou de pé. E pronto, e depois foi a altura de voltar, não é? Muito bem, dona Adelina. Estão todos se sentindo bem? Alguém mais quer comentar alguma coisa?
Então, gente, dois aspectos. Na semana que vem, eu estarei em viagem de trabalho nos Estados Unidos, para onde eu estou indo hoje à noite. Mas eu espero poder participar. Eu só preciso ver a questão da diferença de horário e a programação que estaremos na quinta-feira que vem. De qualquer maneira, nós vamos tentar que haja a nossa reunião como sempre, tá bom? E eu estarei com a Cristiane, com a Fernanda, as duas também fazem parte da Fluido e fazem parte da nossa equipe que vai se juntar para trabalhar pelos casos de lá, tanto casos individuais como dramas coletivos delicados. Então, na outra quinta já estaremos de volta, se Deus quiser. Tá bom? E a outra coisa que eu queria lembrar, vocês viram que eu procurei fazer uma campanha de arrecadação da contribuição de vocês para a cidade que foi completamente devastada por um furacão aqui no Paraná, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. E aí muitos de vocês já ajudaram, tanto na conta do reencontro como na minha, e nós temos até sábado para arrecadar e enviar esse valor para que ele chegue e seja mesmo uma semente, mas que chegue e faça diferença na reconstrução daquela cidade que praticamente deixou de existir. Então, leiam o que eu escrevi no grupo. E quem ainda não participou, podendo, por favor, a hora é agora. Tá bom? Tanto nesse grupo como no grupo do estudo da mediunidade nas segundas-feiras. E aqueles que moram no exterior podem e devem contribuir como os outros também. Paulo, diga. Você ia dizer alguma coisa, Paulo? Desencarnou, Paulo? Não, né? Não, estava o telefone ligado, mas não estava só a ouvir. Yeah. Então tá. Achei que você ia falar alguma coisa. Então é isso, gente. Um abraço e até quinta que vem, ou até daqui a pouco, na prece pela humanidade, que começa daqui a uma horinha. Combinado? Um abraço, gente. Tudo de bom. Um abraço, Abraço, Boa amigos. até breve. viagem. Boa Bom viagem. dia para todos, boa viagem, exato. Um abraço a Abraço a todos, todos. muita Obrigado. Tchau, paz. tchau. Fiquem Boa muito bem. tarde, boa Obrigado. viagem. Tchau. Boa Boa viagem, viagem. Sérgio. Fiquem todos com Deus.